Olá, aluno! Tudo bem com você? Você está bem? Está animado para mais uma aula de matemática? Porque eu estou. Vamos lá? Trabalhar um pouquinho a nossa mente, exercitar um pouquinho, rever algumas coisas que precisam ser revistas para que a gente possa dar encaminhamento, ok? Que é rever operações básicas, né? Operações básicas, nós sempre temos alguma dúvida, alguma coisinha, algum detalhe que fica faltando, alguma coisa que a gente não consegue finalizar a conta. E é por isso que nós vamos rever, ok? Para que a gente consiga deixar tudo tinindo, tudo pronto. Então, olha a nossa ideia, retomar algumas operações matemáticas envolvendo situações problemas, dentro de problemas, ok? As operações matemáticas, você lembra de todas? Vamos lá. Quantia de mais, checklist, ok? Quantia de menos, de vezes, de dividir, pois é, já vai pegando, né? Então, nós vamos estar relembrando essas continhas, tá bom? E potência, né? Porque as 4 operações básicas, como diz o nome, já são básicas, né? E essa outra, potência, você lembra? Lembra como é que faz? E raiz quadrada, você lembra? Não lembra nem o que é, né? Então, vamos lembrar, porque precisamos ter esse conhecimento aqui, tá bom? Então, vamos exercitar. Eu vou dar um tempinho para você pensar aqui, ó. Um quadrado tem 16 centímetros de lado, ok? De lado. De perímetro, ok? Perímetro. É correto afirmar que a área desse quadrado é 16 centímetros quadrados? Pensa aí, a gente já volta. E daí? Você acha que tá certo? Você acha que tá? Você acha que não tá? Ele disse que o quadrado tem 16 centímetros de perímetro. É correto afirmar que ele também vai ter 16 centímetros quadrados de área? O que você respondeu? Sim ou não? Vamos ver. Você acha que deu sim? Vamos ver os conceitos primeiro? O que é perímetro? Perímetro é soma de todos os lados de uma figura, as medidas dos lados. Nós somamos todo o contorno. E área? Área é a superfície, é o quanto cabe dentro, é o preenchimento. No caso de um quadrado, é o pintadinho dentro, certo? Então, quadrado é um quadrilátero que tem como características ter 4 medidas congruentes e 4 ângulos congruentes. Ou seja, todos os lados são iguais, têm a mesma medida, certo? São congruentes a palavra que a gente usa. Então, tem a mesma medida. Então, nós retomamos o conceito de perímetro, área e de quadrado, ok? Vamos retornar à pergunta? A pergunta dizia, 16 centímetros de perímetro é o mesmo que 16 centímetros quadrados de área? Então, vamos lá. Eu preciso saber a medida do lado, né? Porque para calcular tanto perímetro quanto área, eu preciso da medida do lado.
Então, se o quadrado tem 16 centímetros de perímetro, eu divido por 4 para encontrar a medida do lado. Então, nós encontramos que a medida do lado é 4 centímetros quadrados, ok? Então, vamos lá. E a área? A área eu preciso multiplicar a medida dos dois lados. Lado vezes lado. Então, eu tenho 4. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Então, nesse caso aqui, é correto afirmar que se tem 16 centímetros de perímetro, também vai ter 16 centímetros quadrados de área? Sim! Nesse caso, sim, ok? Temos que fazer sempre as contas para ter certeza. Não é algo que é regra, tá bom? Mas nesse caso, sim, foi correto afirmar, ok? Vamos ver um segundo exemplo para ver se também dá certo. Se a área de um quadrado equivale a 25 centímetros quadrados, então é correto afirmar que o seu perímetro também vai ser 25 centímetros? Pensa aí, eu já volto. É correto afirmar? Então vamos prestar atenção nas informações. Ele disse que o quadrado tem 25 centímetros quadrados de área. Então ele deu a informação da área e ele está perguntando se esse mesmo 25 vai ser a medida do perímetro. Vamos retomar para ver se é ou não é? Então, de novo, perímetro, soma de todos os lados da figura, ok? No caso do quadrado, a soma dos 4 lados. Área é a superfície, o quanto cabe dentro, ok? O que está pintadinho, isso é área. Normalmente é metros quadrados, centímetros quadrados, essas são as unidades. E o quadrado, 4 lados congruentes, ou seja, todos com a mesma medida. Lembrando disso, vamos determinar o lado. Então, agora ele deu a área. Então, a área é 25. Então, significa que lado vezes lado dá 25. Lado ao quadrado, olha aqui, ó. Lado ao quadrado dá 25. Como que eu encontro a medida do lado? Esse quadrado passa para o outro lado na forma de raiz, operação contrária, certo? Potência e raiz, o que uma faz, a outra desfaz, tá bom? Então, nós passamos para o outro lado conforme raiz quadrada. E raiz quadrada de 25 é 5. Então, acabamos de encontrar que a medida do lado desse quadrado é 5 centímetros, ok? Área 25, o lado 5 centímetros. E o perímetro daí, como é que fica? Bom, vamos lembrar, perímetro é soma de todos os lados, certo? Então, se o lado é 5, 5 mais 5 mais 5 mais 5, que você pode usar a multiplicação, 4 vezes 5, que dá 20. Opa! Então, o perímetro aqui deu 20 centímetros
E a área deu 25 centímetros quadrados. Então, nesse caso, é correto afirmar que a área que equivale a 25, então eu posso concluir que o perímetro é 25 centímetros? Não, não posso. Então, o perímetro e a área não são iguais. Há exceções, como no exemplo que a gente trabalhou, mas não é regra, ok? Perímetro e área são conceitos diferentes, são valores diferentes para a mesma figura, certo? Deu para lembrar? Então vamos lá. Mas ainda não lembro como é que calcula a raiz quadrada, professora, né? Porque você pegou a raiz quadrada de 25, 25 é um número pequenininho, tá na tabuada do 5, tabuada do 5 é muito fácil, né? 5, 10, 15, vai contando de 5 em 5, mas e daí? Como que a gente vai calcular quando aparecer? Se aparecer um número maior, tem algum jeito que não seja adivinhação ou calculadora? Tem sim. Vamos lá. A potência é a operação contrária da radiciação. Então, vamos entender a potência para saber como calcular uma raiz, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui a base, que é 2, que é o número grande, e o número pequenininho é o expoente. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3, 2 ao cubo. O que significa 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, multiplicando ele 3 vezes. E 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, 8 é o resultado dessa potência, tá bom? Eu tenho 3 fatores aqui, 3, que equivale ao expoente, tá bom? E a base é o número que vai se multiplicar. Então, genericamente, eu tenho a elevado a n, você vai multiplicar o a por ele mesmo n vezes, tá bom? Lembrou disso? Não vai me fazer 2 vezes 3 que dá 6, pelo amor de Deus, tá bom? Se não está escrito 2 vezes 3, é porque calcula de outra forma, que é repetindo a base, o número de vezes que o expoente mandar, tá bom? Então, vamos para o exercício aqui. Eu vou dar um tempinho para você fazer para a gente relembrar. Calcule as potências abaixo. Então, eu tenho 3 elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo e menos 2 elevado ao cubo. Coloquei só número pequenininho, tá bom? Porque é para a gente relembrar. Então, vou dar um tempo e já volto. Você não fez a base vezes o expoente, né? Não fez, né? Muito bem. Você pega a base, vai multiplicar ela por ela mesma, tá bom? Vamos cuidar aqui com que eu coloquei os parênteses, coloquei os sinais negativos aí, pra gente lembrar de uns detalhes, tá bom? Vamos lá, então? Olha aqui. 3 ao quadrado. Então, é 3 vezes 3, que dá 9, ok? Eu tenho menos 3 ao quadrado. Menos 3, ele está entre parênteses. Então, é menos 3 vezes o menos 3.
tá bom? Então, menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9, ok? Então, deu 9 positivo. 2 ao cubo. Então, agora o expoente é 3. Eu preciso multiplicar a base 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, certo? Que deu 8. É o exemplo que a gente deu anteriormente ali, né? E menos 2 ao cubo. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Por que eu estou colocando parênteses? Porque o negativo vai junto, tá bom? Olha aqui, ó. Então, menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, eu preciso lembrar da regrinha de sinais, tá bom? Quando você multiplica sinais iguais, dá sempre mais. Multiplica sinais diferentes, dá sempre menos. Ou, se preferir, você pode ficar atento a essa regrinha aqui, ó. Quando a base é negativa e o expoente é par, sempre vai dar mais, porque você vai multiplicar o sinal negativo um número par de vezes. Sinais iguais dá sempre mais. Quando a base é positiva e o expoente é par, também dá mais. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, dá menos. Base positiva e expoente ímpar, dá mais, tá bom? Ok? E a radiciação? A radiciação, a gente fatora, ok? Fatora, o que é isso, professora? É você dividir pelos números primos. E você consegue tirar daí, da raiz, e escrever o número 64, que no caso aqui seria a raiz cúbica de 64, escrever ele fatorado. Ou seja, a cada 3, você escreve uma potência de 3, porque a raiz é cúbica. Então, nesse caso aqui, ó, sai esses 2 para fora e fica apenas 2 vezes 2, ok? Que dá 4. Então, ó, uma raiz é o contrário da potência, tá bom? É o contrário. Precisamos nos ater a isso. Então, raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? 4 vezes 4 vezes 4 dá o 64, tá bom? Olha aqui, como é que eu faço? Eu faço a distribuição em fatores primos, tá bom? Então, a gente vai fazer a fatoração para conseguir descobrir uma raiz. Você vai dividindo pelos números primos e depois escreve ele na forma fatorada, na forma de potência, ok? Aí ele sai da raiz. E daí você tem os números. Os que ficarem dentro da raiz é porque o número não tem uma raiz exata. Se todo mundo sair, é porque ele tem raiz exata, ok? A professora está confusa. Vamos ver exemplo? Então, temos aqui, ó. Calcule as raízes abaixo. Então, eu tenho a raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 144 e raiz quadrada de 18. Então, eu vou dar um tempo para você e a gente já volta.
Muito bem, conseguiu extrair essas raízes? A gente vai fazer pela fatoração, tá bom? Então, olha aqui, raiz quadrada de 64, você pode saber a tabuada que dá 8, porque 8 vezes 8 é 64. Mas e se você não lembrar? Você vem e vai fatorar o 64. Você vai dividir por números primos. Aqui só cabe números primos, tá bom? Quem são os números primos? Aqueles números que são divisíveis apenas por eles mesmos e por 1. Então, quais são os primeiros? Para ajudar vocês aí. 2, 3, o número 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Você sabendo esses primeiros já te ajuda. São por esses números que nós vamos dividir. 64 dividido por 2 dá 32. Continua dividindo até não dar mais. 32 por 2 dá 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. A raiz é quadrada, então eu preciso transformar esses números aqui em potências de 2. Se ele fosse raiz cúbica, era potências de 3, tá bom? Você vai juntando de 3 em 3. Nesse caso é de 2 em 2. Então aqui eu tenho uma dupla, outra e outra. Não ficou ninguém sozinho. Então aqui, 64 é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. O que está ao quadrado é a operação inversa da raiz, então ele sai da raiz. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 144 é a mesma coisa. Você divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2. Opa, chegou em 9. 9 é ímpar, não dá por 2. Então você passa para o próximo número primo, 3. Então 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Raiz quadrada também divide em duplas, ó. 2, 2 e 3. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Todo mundo está ao quadrado, todo mundo sai da raiz. Então 2 vezes 2 vezes 3, 12. E o 18, que é o último? Divido por 2 dá 9, 9 é ímpar. Divido por 3 dá 3, divido por 3 dá 1. Aqui o 2 ficou sozinho, ok? E o 3 tem a dupla. Então, 18 é a mesma coisa, a raiz de 18 é a raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Então, é só o carinha que está ao quadrado que vai sair para fora da raiz. Olha lá, ó. E o coitadinho do 2, que ficou sozinho, continua dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 18 é um número irracional, ou seja, não tem raiz exata. É 3 raiz de 2. Você consegue dar uma diminuída no número, uma enxugada. Ok? Então, o que nós trabalhamos hoje? A questão da potenciação e da radiciação. Uma operação inversa da outra. E todas têm a ver com multiplicação. Então, bora afiar essa tabuada aí, ok? Muito bem? Nos vemos na próxima aula e afia a tabuada que eu vou cobrar, tá bom? Beijo, até mais!